Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro sobre o tema exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, pontos de atenção. Eu sou a doutora Samanta Pinheiro da Silva, sócia da empresa Inovar Consultoria, e aí você tem os meus contatos aí no Instagram, @prof. Samanta Pinheiro, canal do YouTube, Samanta Pinheiro Inovar Consultoria, e LinkedIn Samanta Silva. Então, vamos, pessoal, abordar esse importante tema aí, julgado aí pelo STF. Então, nós temos aí o tema 69 do Supremo Tribunal Federal, julgamento aí do recurso extraordinário 574.706. Esse julgado, ele é de 15 de março de 2017. Então, na oportunidade, a ministra Carmen Lúcia, relatora do processo, já havia definido que o ICMS ele não compõe nem a receita e nem o faturamento do contribuinte. Então, já nessa ocasião, restava muito claro que é o próprio imposto que não constitui nem receita e nem faturamento. Então, vocês podem ver aí em amarelo, que eu destaquei para vocês, né? Trechos aí do voto da relatora. Então, nós temos aí trechos do voto. Contudo, é inegável que o ICMS respeita todo o processo e o contribuinte não inclui como receita ou faturamento que ele haverá de repassar à Fazenda Pública. Por quê? O ICMS é considerado um imposto indireto. Então, ele é calculado na formação do preço do produto. Tá certo? Então, o contribuinte que vende, um exemplo, uma mercadoria a R$ 1.000, nós temos, vamos supor, um ICMS aí embutido de 18%, considerando uma carga tributária aqui, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, de 18%, e ainda tem 2% de fundo estadual de combate à pobreza. Então, o contribuinte vende essa mercadoria, no caso aí, mas, na verdade, ele repassa parte desse valor aos cofres estaduais. Então, esse trecho da ministra Carmen Lúcia já deixa muito claro que é o próprio imposto que não constitui nem receita nem faturamento. E aí, com esses fundamentos, conclui que o valor correspondente ao ICMS não pode ser validamente incluído na base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS. Portanto, o que aconteceu na ocasião? Houve esse julgamento, tá certo? Em 15 de março de 2017, mas a Fazenda Pública, ela fez aí a interposição de um recurso chamado embargo de declaração. Então, esse recurso alegando o quê? Alegando obscuridade na decisão. Qual o ICMS, então, que deve ser excluído? É o ICMS destacado ou o ICMS recolhido? E esses julgamentos, então, dos embargos de declaração, eles aconteceram aí em 13 de maio de 2021. Então, a pergunta é, qual ICMS que deve ser excluído? Então, em 13 de maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal determinou que o ICMS destacado não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS, tá certo? Então, finalmente, nós tivemos aí o julgamento dos embargos de declaração e, a princípio, não cabendo mais recurso pela Fazenda Pública. E aí, nós tivemos, posteriormente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional publicando aí o parecer 7698 de 2021, com o intuito de regular os procedimentos internos dos procuradores acerca da decisão. Então, nós tivemos aí o parecer determinando praticamente o que foi julgado aí nos embargos de declaração. Então, o que nós tivemos aí dentro desse parecer? O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do tema 69, decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e COFINS e os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até, inclusive, 15 de março de 2017. E o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições é o destacado nas notas fiscais. Então, essa matéria passou a ficar, então, a partir da publicação desse parecer, ela passou a ser o quê? Uma matéria aí praticamente incontroversa. Então, a segunda dúvida, em relação à decisão do STF, a partir de que momento, então, ela passa a valer para os contribuintes? Então, nós temos duas situações. Quem tinha ação judicial discutindo esse tema, e essa ação foi distribuída até o dia 15 de março de 2017, pode, então, fazer a repetição do indébito dos 5 anos anteriores à data da distribuição da ação. Então, quem realmente apostou na recuperação tributária dos 5 anos anteriores à distribuição da ação, se deu bem aqui. Olha um exemplo. Quem ajuizou a ação em 17 de março de 2015 garantiu o direito de reaver os últimos 5 anos anteriores a 17 de março de 2015. Voltando no tempo, pode, então, pedir o quê? Restituição ou compensação do PIS e COFINS pago a maior de 17 de março de 2010 para frente. Então, olha que interessante, né? Quem protocolou a ação até 15 de março de 2017, da data do protocolo da ação, 5 anos para trás, ganhou o direito de reaver, de recuperar os 5 anos anteriores. Quem não tinha ação judicial discutindo esse tema, não poderia pedir restituição, compensação dos últimos 5 anos. Ou seja, quem não ingressou com a ação não pode recuperar esse tempo, né, de 2017 para trás, mas pode deixar de recolher o ICMS, calculado sobre o ICMS, em relação a operações realizadas de 16 de março de 2017 para frente. Por que 16 de março de 2017 para frente? Porque foram aí os efeitos aí da data da decisão do STF no julgamento dos embargos de declaração. Então, o STF modulou os efeitos retroativos a partir de quando? 16 de março de 2017, e aí, nesse caso, os contribuintes podem reaver esse período aí em relação ao que foi pago indevidamente nesse período de 16 de março de 2017 para cá. Tá certo? E a dúvida 3, como fazer a exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais? Então, nós temos essa orientação no próprio guia prático aí da FD Contribuições, tá certo? Então, nós temos aí, quem não tem ação judicial vai fazer a retificação dos arquivos da FD Contribuições. Esse ajuste vai ser realizado no bloco C, no C100, tá certo? No C170, e entendendo-se aí que eu vou precisar fazer o item a item, eu vou precisar detalhar item a item os itens que são tributados de PIS e COFINS e os itens que são tributados de ICMS, e eu vou proceder, então, com a exclusão do ICMS por item. Então, é uma demonstração individualizada. Não basta que se faça um ajuste direto na apuração da FD Contribuições. Perfeito? Então, esse ajuste é item a item. A retificação das DCTFs, por quê? Porque eu vou ter que mudar minha confissão de dívida e vou ter que tratar também as perdecompes devido a esse pagamento indevido maior que ocorreu. Tá certo? Então, fora isso, nós temos também as repercussões na SF e na SD. E para aqueles contribuintes com ação judicial, então, eles devem aí consultar o seu advogado para proceder ao pedido de habilitação do crédito, tá certo? Então, verificar aí se a sentença transitou em julgado, ok? Então, ação judicial com sentença transitada em julgado, então, proceder à habilitação do crédito de acordo com a Instrução Normativa 2055 de 2021. Então, é um anexo 5º, que é o pedido de habilitação de crédito decorrente de decisão julgada, transitada em julgado, tá certo?
Então, esse anexo 5, ele vai ser preenchido aí, possivelmente pelo consultor, pelo contador ou pelo próprio advogado, e juntamente aí já com o levantamento aí dos valores envolvidos no processo aí de recuperação tributária. Tá ok? Então, eu espero que vocês aí tenham gostado da matéria. Para concluir, coloco para vocês o despacho número 246, referente ao próprio parecer da PGFN 7698, que tem muitos colegas aí nossos que perguntam se ainda precisa de processo para se fazer a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, e, no nosso entendimento, a resposta é não, porque o próprio despacho 246 determina que a administração tributária ela passe a observar, em relação a todos os seus procedimentos, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então, no nosso entendimento, hoje, não é mais necessária aí o ingresso de uma ação, tá ok? O ingresso de uma ação. Então, nós temos aí esses efeitos. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e COFINS, e aí você tem isso na linha A. E na linha B, eles têm aí uma divisão, que os efeitos dessa decisão devem se dar após 15 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até 15 de março de 2017. Então, quem se apressou e protocolou a ação até essa data está bastante satisfeito, porque está aí vendo aí com seus contadores ou consultores, advogados, esse processo de recuperação. E, por fim, na linha C, o ICMS, que não compõe a base de cálculo das contribuições, é o destacado nas notas fiscais. Ok? Pessoal, então finalizamos o nosso assunto. Eu gostaria que vocês dessem o seu joinha para nós alavancarmos ainda no nosso canal e compartilhem com os colegas.